E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do capítulo 959 de One Piece, um capítulo muito mais tranquilo, que eu vou aproveitar pra fazer um adendo no final do vídeo sobre o meu último vídeo, que foi sobre a possível Akuma no Mi do Edward Weevil, autoproclamado filho do Barba Branca, e quiçá ex-Shichibukai mais forte aí. Vamos chegar lá, porque assim que eu lancei o vídeo, lançaram uma ideia nos comentários que eu fiquei, caraca maluco, como é que eu nunca soube disso? Ninguém tinha falado disso, eu fiquei... Pô, maneiro, cara, vou pelo menos compartilhar aqui com vocês em vídeo, pelo menos pra deixar registrado e pra completar a informação, porque o vídeo em si ficou bem contextualizado, ficou bem feito, então, pô, fazer outro vídeo só pra fazer um adendo, vou aproveitar aqui pra lançar pra vocês no review. Então, se vocês não viram esse último vídeo, vale a pena conferir, e aí eu vou fazer o adendo no final desse vídeo. Galera, vamos aqui falar desse capítulo, porque é engraçado, cara, porque o segundo ato a princípio tinha acabado, e o Oda ele falou assim, não acabou não, porque... a gente teve o fim do segundo ato e a gente falou, pô, agora sim, agora a parada vai acontecer. Só que aí a gente tem agora o flashback de 2 dias atrás e 1 dia atrás. Então a gente fica, porra, então não acabou porra nenhuma o segundo ato. Continua o segundo ato até agora. Enfim, né, o outro escolheu trabalhar dessa forma e resta a gente aceitar, né? Então a gente tem o flashback e a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é sobre o Franky e o Sop, eles trabalhando como carpinteiros. É curioso porque o Sop ele também é incluso nesse lance, sendo chamado de carpinteiro, porque muitas vezes a gente tem essa discussão sobre a função de determinados personagens, né? A gente sabe que a função do Sop de fato é atirador, mas principalmente quando não tinha um Franky no bando, ele acabava assumindo essa função porque era quem era o mais preparado ali para conseguir pelo menos fazer alguma coisa, fazer alguns remendos no navio, por mais que não fosse o trabalho mais bonito, mais bem feito do mundo, pelo menos resolvia ali de forma pelo menos paliativa. Então tem muita discussão relacionada a imediato, quem é imediato, quem é imediato, quem é imediato, e na prática o que a gente vê, por mais que seja até ressaltado em materiais oficiais que o Zoro de vez em quando ele age como imediato, que na verdade o termo correto usado no mangá original é vice-capitão, mas a gente fala imediato aqui só pra a história andar, né? Só pra discussão andar. O que acaba que a gente vê na prática é que, além do Zoro agir de vez em quando, assumindo esse posto de liderança dentro do bando, é também outros personagens ocasionalmente também assumindo esse posto de liderança. Eles acabam, por exemplo, dependendo da ocasião, a gente teve o Jinbei assumindo esse posto de liderança, a gente tem a Nami, a gente tem o Sop, a gente tem o Chopper, todos esses personagens, o Sanji também. Então a gente tem esses personagens, vez ou outra, assumindo também um posto de liderança. Por exemplo, quando você trata lá do Chopper, que é curioso, porque ninguém lembra dessas coisas, né? O Chopper, ele lidera ali os personagens que estavam ali, os personagens do bando que estavam ali presentes, quando o Aokiji, ele congelou a Robin. Ele falou, faça isso, faça isso. Então, era ali o momento dele ter a capacidade de ser a pessoa mais capacitada ali para liderar a situação, porque obviamente está relacionada à área dele. Mas a gente tem, por exemplo, o Jinbei em Holy Cake Island, a gente teve o Sop até mesmo em batalha, quando eles lutaram contra a Perona, ele era o cara mais preparado, então ele liderou a luta. Ele falou só, vocês aí derrotem o resto. Falou pro Zoro, falou pro Sanji, derrotem o resto porque eu não vou conseguir. Eu vou conseguir derrotar a mais forte aqui, a Perona. Então acaba que na prática esse lance de função é muito volátil, porque por mais que determinado personagem tenha uma função específica, acaba que vez ou outra acaba tangencialmente assumindo outras funções ali, lá e cá, ocasionalmente, que é o caso do Zoro, que oficialmente tem a função de combatente, mas vez ou outra assume a função de vice-capitão ou imediato, né, em determinadas situações. E nesse caso a gente volta aqui para o Sop, né, que a função oficial dele é como atirador, mas ele também de vez em quando assume essa função de carpinteiro, agora no caso como auxiliar do Franky. A gente viu também as novas armaduras do Luffy, do Brook e o Chopper, eles usando essas 3 armaduras novas. Eu fiquei, cara, meu Deus! Porque além de ser legal, e eu acho legal pra caraca essas armaduras, eu fico preocupado, é isso que eu fico preocupado, porque a gente sabe que o design, principalmente do Luffy, ele é muito simples. A roupa que o personagem usa é muito simples e isso provavelmente, se eu não me engano o Oda já falou sobre isso, mas eu não lembro agora de cabeça exatamente sobre isso, mas acaba que os personagens eles são desenhados de forma simples porque eles são desenhados de forma corriqueira, né? Eles são desenhados repetidamente, então você fazer um desenho muito bem detalhado toda hora, obviamente consome mais tempo do que você fazer um design um pouco mais simples, com a veste um pouco mais simples. E a gente pega agora o Luffy e o resto ali, os 3, né, o Brook e também o Chopper, com essas armaduras extremamente detalhadas. Eu fico,
puta, como é que o Oda vai conseguir, cara? Eu espero que o Oda ele consiga, ó, porque se ele se propôs, eu acredito que ele vai conseguir sim, mas o cara vai ter mais trabalho aí. Pra toda vez que esses personagens aparecerem, o Oda ele tem que desenhar cada detalhe da armadura. E no fim, acredito que, porra, o Luffy no final da batalha já vai tá tudo quebrado. A armadura vai estar toda quebrada, obviamente, né? E ele vai acabar lutando do jeito que ele normalmente luta. Então não vai ser problema no fim das contas. Eu acredito que vai ser num curto período de tempo que o Oda ele vai ter esse trabalho extra aí. E no meio disso, o Sanji ele pergunta se o Zoro ele não quer usar a armadura, né? Porque pode ser que ele precise, já que a recompensa dele é menor. Tinha que ter pelo menos alguma piada relacionada a isso. Pelo menos alguma tirada do Sanji relacionada a isso. E logo depois, assim, duas coisas na verdade, né? Antes de falar da espada, eu já ia pular pra esse ponto. Mas o Zoro ele fala que deixa ele mais lento. A gente fica, porra, mas como deixa ele mais lento se o cara levanta toneladas? Como é que ele vai dar, tipo, se vai correr, o cara levanta toneladas com a perna, com o corpo mesmo, e uma armadura de bosta vai deixar ele mais lento? Como assim? É meio que aquilo, tipo, não é bem o peso da coisa, é mais a mobilidade, sabe? É mais, tipo, você conseguir ter os movimentos mais livres, você não se preocupar tanto em estar ali meio que travado, sabe? Eu acredito que seja mais relacionado a isso, não necessariamente relacionado a peso de fato, né? Deixar mais lento e ali o movimento mais limitado, enfim, nesse sentido. Só que aí depois da tirada do Sanji, meio que parece que a Ema ela agiu sozinha. Meio que parece que ela deu um corte automático, porque aparentemente o Zoro ele grita o nome da Ema e não parece que é um chamado de tipo, vou invocar a Ema, Ema! E aí saca a espada e corta. Não, apareceu muito mais que ela agiu por conta própria e ele ainda tá tendo essa dificuldade de conseguir domar a espada, o que não é a primeira vez que aconteceu. A gente já teve isso com a Kitetsu do Zoro. Isso também aconteceu com a espada, ela também era rebelde, né? Ele tinha essa dificuldade no começo de domar a espada, depois foi esquecido, mas pelo menos no começo também existia. Então pode ser o mesmo caso, né? As espadas meio que tendo vontades próprias aí, né? Enfim, vamos ver se isso, até que ponto isso vai ser explorado mais pra frente, né? Se vai ter alguma coisa relacionada à voz das coisas, né? As vozes de todas as coisas, a vontade de cada uma dessas coisas, eu acredito que esteja mais ou menos interligado ali. Pode ser que o Oda ele faça essa ponte com essas duas informações aí. Depois a gente tem o Luffy ele preocupado com o Jinbe, e é bom que lembrem do Jinbe, né? E é curioso realmente que a Big Mom ela já esteja em um ano e o Jinbe que ficou lá pra tentar parar a Big Mom, ele não esteja lá agora. E a gente fica, caralho, o que aconteceu, né? Então a gente tem três opções ali. Ou o Jinbe ele se morreu de fato, porque o pessoal realmente se pergunta aí, será que ele tá vivo? Ou ele morreu de fato, ou ele tá muito ferido, ou ele conseguiu fugir e ele vai aparecer em algum momento com uma entrada triunfal lá. E depois a gente vê que o Orochi ele mandou os capangas dele explodirem todas as pontes, todos os caminhos que interligavam as ilhas, né, o arquipélago de ilhas, até a ilha principal. E além disso, eles explodindo o Sunny. Vamos falar um pouco disso, porque tem gente dizendo que pode ser que o Sunny ele simplesmente tenha resistido ao golpe, por ele ter uma madeira de Adão e assim ser mais poderosa, etc. Só que eu não sei se é tão mais poderosa assim. Cara, a Big Mom pegou assim o navio, começou a rachar o navio inteiro, sabe? Tipo assim, não sei, ela foi empurrada, o navio quebrou também atrás, sabe? Tipo assim, aquela proteção ali, sabe? Pra cair lá, quebrou assim, não sei se é tão mais poderosa assim, não sei se é resistentezinho, mas acho que não. Mas eu vou lançar aqui a ideia do William Carvalho. Aí, se tu acertar essa, mano, tu errou o lance da espada, da Kitetsu. Mas se tu acertar essa, mano, eu nunca mais duvido de nada do que tu falar. Porque a ideia dele, aqui eu vou compartilhar com vocês aqui. A ideia dele é que o Frank, ele conseguiu fazer uma réplica do Sunny de papelão. É que nem aquelas Lamborghini de papelão, sabe? Que você vê assim, só aquela mão, só a carapaça, só aquela coisa por fora ali, sem motor, sem nada dentro, só a casca. E aí, a ideia é que ele tenha feito algo do tipo um Sunny de papel pra conseguir enganar o inimigo. Se você tiver certo, cara, aí, tá registrado aqui pra todo mundo que você vai ser o cara. E galera, mais pro final do capítulo, a gente vê os bainhas vermelhas, né? Alguns dos bainhas vermelhos falando o que eles vão fazer. E cara, de vez em quando o desenho de One Piece ele é bem caótico mesmo, principalmente quando se trata de cenário, a gente identificar os personagens, os elementos de cada cenário e tal, às vezes fica um negócio meio confuso, muita informação na tela, mas esse caos desses desenhos do Oda que de vez em quando a gente tem, né, que a gente fica meio perdido, e no começo da minha leitura de One Piece, que eu comecei a ler na Ilha dos Tritões, na época, em 2011, realmente eu não conseguia entender metade do que estava sendo desenhado, era muito difícil no começo, né? Ainda mais Ilha dos Tritões, que era extremamente detalhado. Mas depois a gente acostuma, mas ainda assim, de vez em quando a gente tem esses desenhos caóticos e nesse ponto, nesses quadros, funcionou perfeitamente esse caos, porque
realmente consegue passar aquela sensação que é pra ser passada, que é o que os personagens eles estão sentindo. Eles estão realmente num caos, num desespero, sem saber o que fazer. Então acaba que a gente tem essa cena caótica da chuva, do vendaval, das ondas, da cena distante, dos navios ali quebrados, dos barquinhos ali, o pessoal tudo ali no meio das montanhas também. Nossa, lindo demais. E realmente passa a sensação que é pra ser passada, que é o que os personagens estão sentindo. E no meio disso, eles lembram do Oden. E aí a gente tem um flashback dentro do flashback. Que porra de segundo ato, acabou merda nenhuma, cara. Continua o segundo ato. O Oden, cara. O Oden, ele aparece, e aí a gente tem que falar um pouco disso. Porque ele chega lá, cara, e a primeira coisa que eu quero falar é da fisionomia, da silhueta dele. Que ele aparecendo de costas, a gente vê as panturrilhas dele. E a gente sabe que o Oda ele leva a sério um personagem quando ele desenha as panturrilhas. Cara, porque 98% dos personagens não tem canela. É só o osso ali sustentando, só o palito de dente sustentando o corpo de cima, né? A parte de cima do corpo. Mas agora parece que o Oda de fato tá levando a sério. Porque ele desenhou o cara com panturrilhas, meu amigo. Que quando o Oden ele foi cozinhado, ele deve ter ficado igual esse sapo aqui, meu amigo. Só panturrilha. Mas o que eu queria falar sobre essa história do Oden é que ela é muito provavelmente baseada no conto de Genji. Isso quem falou pra mim foi o Rick, meu brother Rick aí, que passou essa informação pra mim. Eu falei, caraca, depois eu vou dar uma lida, porque realmente tem algumas coisas que realmente parecem ser bastante inspiradas nesse conto literário, que é basicamente o conto de Genji. É o seguinte, é um livro de literatura clássica japonesa escrito no começo do século XVI e é considerado o primeiro romance literário do mundo. Então tem um peso histórico imenso e basicamente o que acontece nesse conto de Genji é o seguinte, que o Genji ele é filho de um imperador japonês e uma concubina. O que acontece é que por razões políticas o Genji ele é relegado ao status de cidadão ao receber o sobrenome Minamoto e começa uma carreira como oficial imperial. É aí que tá, a gente sabe que o Oden, ele por mais que seja filho de um imperador dentro de One Piece, ele também ali, a gente soube, se eu não me engano, né, que ele não parecia ser o cara que ia herdar o império, né, ele não parecia que ia ser o próximo Shogun, então ele teve meio que conquistar, que reconquistar isso. Me corrija se eu estiver enganado relacionado a esse ponto aqui, porque em seguida, mais alguns anos depois, né, o Genji ele encontra uma garota de 10 anos chamada Murasaki, que lembra vocês quem, né? O Murasaki, obviamente, né? Ele a sequestra e a educa para fazer dela a mulher ideal. Isso mesmo. É isso mesmo. O cara não era boazinho, boa pessoa não. Porque o conto de Genji, ele basicamente conta os diversos romances que o próprio Genji ele teve na vida. Ele se relacionou, mano, só num trechinho que eu li assim, resumeco da história dele, deve ter tido pelo menos umas 10 mulheres que ele se envolveu. É muita mulher que ele se envolveu e é curioso porque no próprio capítulo, na página final, o pessoal fica preocupado com a presença dele, mandando o pessoal esconder as filhas e esconder as esposas. Ou seja, se ele se desse mole, o cara ia e pegava a mulher, pegava a criança e levava pra educar e se transformar quando crescesse na mulher ideal pra ele. E depois, mais pro final dessa história, né, o novo imperador, o Rei Zei, que no caso é filho do Genji, ele sabe que o Genji é seu verdadeiro pai e eleva o status do Genji para o mais alto possível. Aí nesse caso, não sei se o próprio Genji ele se tornou imperador na história, nesse conto literário, ou se ele simplesmente virou, tipo assim, agora eu tô aqui de volta à realeza, né, de volta ao império, porque eu sou o pai do imperador, né, do novo imperador. Não sei se o novo imperador, filho dele, ele abandonou o posto e passou esse posto de volta pro pai, porque deveria ser, né, já que ele ainda tá vivo, deveria ser direito dele. E esse flashback do Oden, estando relacionado diretamente com o século perdido, com a construção dos poneglyphs, a gente pode ter umas informações muito poderosas aí, muito poderosas mesmo, relacionadas ao século perdido, e que pelo menos me deixa animado, porque o flashback só sendo flashback por si só, de tipo assim, a história do personagem tal, como ele sofreu na vida dele, pelo menos tem uma pegada diferente, e além disso tem também esse peso, além de peso histórico dentro de One Piece, tem também o peso histórico por ser algo, né, baseado num conto literário de peso histórico também grandioso no próprio Japão. E agora, galera, o adendo que eu queria fazer sobre o vídeo anterior. A ideia que eu passei é de que o Ivo ele poderia ter a fruta do besouro Dung, que é um besouro considerado o animal mais forte do mundo relacionado ao seu próprio peso. Isso é muito importante. Só que existe também um outro besouro que é muito curioso, que ele não existe na vida real, mas ele existe no folclore japonês, que é o chamado Besouro Terremoto. Galera, prestem atenção nisso. A lenda desse besouro é que ele, ao levantar voo, as asas dele são tão poderosas, né? Ele é tão grande que até mesmo consegue causar abalos sísmicos
na própria Terra. Ele gera terremotos, o que obviamente sendo parte do folclore japonês, representação do medo dos próprios japoneses em relação aos terremotos que eles sofrem. Aliás, essa semana eles sofreram outro terremoto, né? Então isso é algo constante e isso acaba também se refletindo na literatura deles. E o mais curioso disso é que quando o Kizaru ele faz a comparação da força do Weevil com a força do Barba Branca, quando ele diz que a força dele é meio que a força do Barba Branca, é meio que o poder do Barba Branca, é como se fosse o poder do Barba Branca, dependendo da interpretação que a gente tem dessa fala, de fato, se a gente considera que ele se transforma num besouro gigante que tem o poder de causar terremotos, a gente fica, caralho, então ele não estava simplesmente sendo metafórico na coisa, ele estava sendo literal quando ele comparou o poder do terremoto do Barba Branca com o poder de terremoto do próprio Weevil. Se isso for verdade, vai dar um hype gigantesco. Imagina o próprio Weevil com o poder de terremoto também conseguindo causar abalos sísmicos contra o Barba Negra, que também tem a fruta do terremoto. Imagina, cara, o Barba Negra tentando dar um terremoto, o Weevil simplesmente levanta voo assim, o abalo sísmico começa a voltar e o próprio Barba Negra se fode. Eu não sei nem o que dizer, cara, porque eu gostei demais também dessa ideia e pelo menos eu queria aqui deixar registrado pra vocês também. E galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Tem sempre vídeo de One Piece aqui no canal, vai estar aparecendo 2 aí na tela se você ainda não viu. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!